Olá, Chico, tudo bem? Chico Oi, Alencar, deputado federal. estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Vocês também? Muito bem. Tá Então ótimo, é isso aí. Miguel. Boa tarde, Chico. Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo ao Jornal da Fórum. Boa tarde, Miguel e todos os que acompanham o jornal. Vamos em frente. É isso aí, sempre muito bom tê-lo com a gente. Ô, Chico, a gente estava acompanhando aqui o coletivo, está ao vivo, do presidente Macron com o Lula. Eles vão responder a pergunta de jornalistas, daqui a pouco a gente ouve mais, mas eu quero aproveitar a oportunidade de estar com você aqui para a gente falar das notícias, das últimas notícias. E, sobretudo, eu te chamei, Chico, para a gente falar da Marielle, porque eu sei que você conheceu muito a Marielle, que você foi amigo da Marielle. Então, queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa sobre o relatório final da Polícia Federal que acusa e prende, né? Ele é preso os irmãos Brazão e o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil, antes era chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Então, a solução ainda teve esse lado, assim, esse turning point, né, esse lado surpreendente, porque o Domingos Brazão já era suspeito, não foi propriamente uma surpresa, apesar de que confirmou e sempre teve esse lado também de surpresa, e o irmão dele, né, enfim. Mas o que você achou dessa solução, quer dizer, dessa relatório final da Polícia Federal? Qual é a sua opinião sobre isso e quais são as consequências? O que para você, como é que é o day after disso tudo? Miguel, me permita só fazer uma consideração que talvez surpreenda muitos que nos acompanham aqui. Você se referiu ao fato de eu ter sido amigo da Marielle. Eu entendo que a força do cristianismo libertário, autêntico, no mundo até hoje, está sendo relembrada nesses dias agora, do final da Semana Santa. Vida, morte e ressurreição. Páscoa, passagem das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Então, eu acredito profundamente que os nossos mortos, aqueles que nos foram retirados de maneira brutal e violenta, e aqueles que se foram, eles continuam vivos, seja numa dimensão mística para qualquer dimensão da fé, seja na memória, na saudade e no seguimento daquilo que nos fez tanto amá-los. Portanto, Marielle vive. Por outro lado, como disse Blaise Pascal lá no século XVII, Jesus estará em agonia até o fim dos tempos. A condição humana é também a da perda, é também a da dor, é também a da maldade. Nada natural, mas o tipo de sociedade, de classes que vai sendo engendrada aqui no planeta Terra, ele é carregado da truculência, da covardia, da mentira, da maldade. Então, eu quero refletir sobre a perda profunda de Marielle, por tabela, Anderson Gomes, que completou há pouco tempo 6 anos à luz dessa nossa teimosia da esperança. Quando a gente relembra, e vai relembrar bastante esses dias, os 60 anos do golpe empresarial civil-militar de 64, a gente está falando de uma página infeliz da nossa história, está falando de uma dor profunda, está falando de prisão, sequestro, tortura, amigos presos sumindo assim para nunca mais, mas estamos aqui falando, rememorando, celebrando quem resistiu e defendeu a vida,
apesar de tanta morte dentro da vida. E, no caso, depois desse preâmbulo meio demorado, peço desculpas, eu quero dizer que, em primeiro lugar, discordando inclusive do ministro Lewandowski, que esteve conosco da bancada do PSOL semana passada, numa conversa muito boa, e ele antecipou, olha, a delação, pelo que estou informado, do tal Rony Lessa é muito detalhada, exaustiva até, e em breve será revelada e terá consequências, virão prisões, como ocorreu domingo. Mas o caso não está encerrado. A investigação não acabou. É claro que esses que estão presos agora, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eleito em 2015 com 61 dos 70 votos dos deputados estaduais, nós do PSOL fomos contra. Do deputado federal, irmão dele, o Chiquinho Brazão, antes eu me referia a Domingos Brazão, e do delegado Rivaldo Barbosa, eles têm muito o que contar das suas relações com as milícias, das suas sociedades políticas, dos seus interesses econômicos, que não se restringiam a terras para especulação imobiliária e construções ilegais, dos seus sócios nesses empreendimentos imobiliários ilícitos, das suas parcerias políticas, por que eles tinham tanta força a ponto, no caso da família Brazão, do governador atual do Rio de Janeiro e do prefeito atual da capital do Rio de Janeiro terem feito há pouco tempo vários vídeos de apoio, de sociedade política. Tudo isso tem que ser aprofundado. O que aconteceu domingo, felizmente, e aplausos para a Polícia Federal e para o governo federal que assumiu como colaboração esse caso, que não foi federalizado propriamente, mas se chegou a um novo patamar da investigação. Agora, o crime imbricado na política, a milicianização do Estado, a gangsterização dos costumes políticos, sobretudo no Rio de Janeiro, é algo atroz e tem que ser apurado. Nós vamos continuar nessa busca. E, Miguel, aproveito para, em primeira mão, anunciar que daqui a pouquinho, às 18 horas, será lançado um manifesto contra essa promiscuidade da política dominante no Rio de Janeiro com as milícias e o crime. E esse manifesto está aberto a todos, ele é suprapartidário e vários artistas, intelectuais, cientistas, pensadores, não só parlamentares, já o assinaram e ele vai ficar aberto, vai começar a coleta de assinaturas para ser um manifesto muito retumbante, muito gigantesco, para dizer que o Rio de Janeiro não é só essa mixórdia e deixará de ser principalmente essa mixórdia, com a nossa luta, com o nosso empenho, com o nosso esforço, por uma razão simples: democracia. É isso que queremos, democracia. Chico, eu vou perguntar para você daqui a pouco sobre a questão da milícia, mas antes eu queria esgotar o tema Marielle com você, que você é uma pessoa, talvez seja a melhor pessoa para falar sobre isso, que é uma questão que é muito emocionante, né? Que eu conversei aqui com a Cidinha Campos, com muita gente, que foi o fato de o Rio de Janeiro, a milícia já matou muita gente no Rio de Janeiro, inclusive políticos. Né? Todo ano morre vereador no Rio de Janeiro, assassinado pela milícia. Políticos, lideranças comunitárias, lideranças políticas de forma geral. Agora, inclusive as pessoas que pensam o assassinato da Marielle, elas especulam por que eles mataram a Marielle, por que eles... A maioria das pessoas fala assim, eles não imaginavam que o impacto fosse tão grande, né? Tanto que a gente vê pelas entrevistas, pela delação do próprio Rony Lessa, que eles não imaginavam.
A Marielle, ela, dentro da esquerda, ela era muito conhecida, ela era muito respeitada, mas ela não era uma pessoa muito conhecida nacionalmente, fora da bolha da esquerda. Passou Então, a ser com a execução. exato, aí queria uma reflexão Aliás, sua. internacionalmente. Tem uma rua em Paris com o nome dela aí. Virou um Sim, símbolo. eu queria que você falasse sobre isso. Deixa eu só completar a pergunta, porque é uma coisa muito importante, eu quero muito ouvir você. Qual a razão? Porque foi uma coisa muito emocionante. Eu fui na passeata no dia seguinte. Foi uma das manifestações mais emocionantes que eu fui na minha vida. Vi muito jovem, muita gente, né, ali no centro da cidade. Eu mesmo fiquei muito emocionado. Aquilo tocou uma fibra, né, uma fibra do povo, não só do Rio, do Brasil, do mundo, né? A própria Cidian Campos, ela reflete, ela dá várias entrevistas, por que aconteceu? Se não fosse o povo, se não fosse o povo no sentido amplo, não só do povo do Rio, nem só do Brasil, o povo no sentido global mesmo, né? A humanidade, por que, na sua opinião, a Marielle, que era uma desconhecida, ela tocou, ela tocou a fibra da humanidade e fez com que fosse inevitável que todo o mundo inteiro fizesse pressão para que se descobrisse quem era o mandante e os assassinos? Essa execução bárbara, e eu também saí junto com o deputado Glauber Braga no primeiro voo de Brasília para o Rio, cedinho, naquela manhã, madrugada de quinta-feira, uma noite indormida, a gente ficou atônito, não acreditando. E quando afinal falou, não, foi a Marielle sim, e o motorista, o Anderson, também morreu, e a Fernandinha, que estava com ela, minha querida amiga, já trabalhou comigo, minha irmã, ela sobreviveu, estava no carro também. E a gente depois começou a realizar essa barbárie dentro da gente, ainda em estado de choque. Foi um assalto. Essas coisas comuns no Rio e no Brasil, comuns entre aspas, né? Não podemos banalizar isso. 60, 40 mil mortos em assaltos por ano. Depois fomos vendo que não era nada disso, não teve roubo, né? Foi uma execução, crime de mando e crime político. O Michel Temer era presidente da República na época, quando eu desembarquei, ele me liga e nós fazíamos oposição ferrenha ao seu governo ilegítimo, daquela forma, a partir de um golpe parlamentar, mas ele me liga e diz, Chico, isso é um crime político, é um atentado contra a democracia, eu estou aqui chocado, imagino vocês que são companheiros, amigos, correligionários da Marielle, e o governo federal vai fazer o que estiver ao seu alcance. Depois o Jugman, que tinha sido deputado federal, era secretário, ministro de Segurança Pública, também ficou em contato conosco o tempo todo. Porque e a Cinelândia ficou lotada de gente, sem ninguém chamar, foi vindo. É provável que o corpo da vereadora seja velado na Câmara Municipal, como foi, velado, tampado o caixão, ela foi tão violentada, tiro na cara, aquela mulher linda, bonita, expressiva, totalmente destroçada, que nem puderam abrir o caixão. Enfim, eu acho que a violência do crime, da barbárie, e a figura da Marielle, ninguém conhecia, mas começou a aparecer foto dela, imagens, mulher jovem, 38 anos, negra, que veio lá da Maré, estudou, fez pré-vestibular popular, conseguiu uma bolsa na PUC, e ela simboliza a aspiração de muita gente do Brasil, que é preta, que é pobre, que sofre as discriminações adicionais a essas condições, que no Brasil são objeto de preconceito, sim, pobreza e negritude, o fato de ser mulher, o fato de ter uma liberdade de afeto e
estar casada com a Mônica Benício. Tudo isso vai criando uma empatia e uma pessoa inteiramente do bem. Mas, Miguel, o assassinato, os tiros continuaram a ser dados por outros gatilhos e dedos que não o do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, por aqueles que começaram a fazer já naquele período uma onda de mentiras sórdidas, de fake news, foto montada da Marielle com Marcinho VP, que um chefe de tráfico aí, totalmente mentirosa, absurda, narrativas sobre a história da Marielle completamente canalhas, canhestras. E essa turma do mal, que não tem empatia nenhuma, é cúmplice desse crime e de tantos outros. É o que eu chamei de milicianização da política, gangsterização das práticas democráticas. E isso, claro, tocou todo mundo, ou quase todo mundo, né? E isso gerou essa comoção que foi nacional e mundial e uma cobrança de solução. Não é possível que no Brasil um crime de mando com essas características, feita, se não à luz do dia, às 9 da noite, a 200 metros do prédio imponente da prefeitura carioca, e foi se vendo, aliás, está se vendo mais agora, um mar de cumplicidades para não apurar nada. 6 anos do crime, 5 sem nenhuma iniciativa concreta, idas e vindas, embarreiramento, promotores que saem do caso porque sofrem pressões externas, mentira, traição, uma vergonha, uma podridão que agora está aí à luz e espalhando os seus odores fétidos, horríveis, mas são 2.000, até domingo passado eram 2.202 dias de muita dor, de muito sofrimento, e a gente sempre, todo 14 de março, com os nossos girassóis, a nossa esperança teimosa, a nossa crença de que memória não morrerá e que é preciso justiça para Marielle Anderson, íamos nos parlamentos onde temos representação, na escadaria da Cinelândia, no local onde ela foi executada, ela e o Anderson. Todo ano a gente fazia aquela cobrança, aquela insistência, com missas, com cultos ecumênicos, com atos políticos. E, bom, a coisa avançou. Flávio Dino, ainda ministro da Justiça, em janeiro do ano passado, nos disse: elucidar isso para nós é uma questão de honra. E avançou-se. Claro, não estamos nem um pouco desmerecendo que a Polícia Federal, colaborando com as autoridades estaduais, conseguiu elucidar. Mas não é tudo. O caso não está encerrado, repito, Miguel. E esse clamor tem que continuar para a justiça plena. A gente vai continuar gritando e clamando e cobrando até que o esquema miliciano no Rio de Janeiro, que mistura interesse político, eleitoral, curral eleitoral, interesse econômico, cumplicidades as mais variadas, enquanto isso não acabar, a gente vai continuar lutando. Chico, então essa é a terceira parte aqui da nossa entrevista, a gente faz um corte para cada parte, né? Então, esse próximo corte é sobre isso, é sobre a responsabilidade das figuras públicas do Rio de Janeiro, políticos, e você é uma das principais figuras públicas dentro do campo de esquerda no Rio de Janeiro. O que é essa a solução do caso Marielle, ou quase solução, porque ainda falta a condenação e tudo, ainda falta também você puxar o fio, né, para ver quais são as ligações aí dos irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa, mas o que esse episódio pode ajudar o Rio de Janeiro a superar, a vencer essa praga que é a milícia, né, que hoje em dia
a gente tem a pesquisa que controla mais da metade do estado do Rio de Janeiro. O que você acha que pode ser feito praticamente, objetivamente, com esse resultado, para entrar com um processo, avançar o processo contra a milícia no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, o combate às milícias, que são um fenômeno, sobretudo do Rio de Janeiro, mas pode dar uma metástase e se espalhar pelo Brasil inteiro, ele tem que ser feito de maneira ampla. Autoridades municipais, muitas vezes coniventes, se sentindo impotentes, preferem deixar para lá, passar pano, se aliar até. Estaduais, muito importantes, varrer a banda podre das polícias, não tergiversar, tentar criar uma nova cultura, porque tem delegados, policiais, gente na PM muito séria, muito dedicada com espírito público. Não podem esses que são corruptos, que são criminosos, que são bandidos fardados ou com o escudo da Polícia Civil, terem tanta liberdade, tanta ação e ocuparem postos de direção por definição de autoridades. A gente viu esse Rivaldo Barbosa, que de fato nunca soubemos que tinha essas práticas. Ele não era propriamente um delegado Hélio Luz, um delegado Orlando Zacconi, para falar de duas figuras conhecidas e muito respeitadas aqui no Rio, mas não era propriamente um da banda podre, como esses chefes de polícia civil do Rio, que já foram até presos, inclusive um recentemente. Então tem uma constância aí de você detectar a criminalidade que captura instâncias do poder do Estado e puni-las, afastá-las, mas logo vem outro e continua com o mesmo esquema. Então, e o poder federal é fundamental. O crime de organização miliciana já está tipificado. Nós temos uma emenda constitucional da qual Talíria Petroni, Tarcísio Mota, pastor Henrique Vieira e eu, que somos federais do Rio, pelo PSOL, encabeçamos, mas tem que ter assinaturas de 171 deputados federais, que é para estabelecer a imediata federalização de determinados crimes, inclusive esses derivados da prática de milícia, né? Rivaldo Barbosa, eu estive recuperando uma matéria da revista Veja, do Fernando Molica, lá dos dias seguintes à morte da Marielle. O Rivaldo falou, não, a gente resolve, não tem que federalizar nada, pode deixar que temos todos os meios técnicos e a vontade de esclarecer essa barbaridade. E ele, que era um dos arquitetos desse crime, e ao que tudo se vê no relatório da Polícia Federal, e mais, estava também ali na função de embarrear, inclusive não federalizar, era para embarrear essa investigação. Então, tem que ser uma ação conjunta de republicanização da República, é disso que se trata, e Sua Excelência, a eleitor e o eleitor, tem um papel decisivo também, Miguel, para votar com muito critério, com muito cuidado. Daqui a 6 meses a gente vai ter eleições municipais. Cuidado com o seu voto, atenção. Não vai atrás de qualquer conversa de toma lá da cá, do tijolo, do papo furado, do sou amigo da comunidade. Vê o que esse cara pensa e como ele se posicionou, por exemplo, em relação a esse crime hediondo da Marielle. Ele se manifestou de alguma maneira? Teve alguma empatia, pelo menos, em relação às vítimas, ou acabou coonestando? Eu vejo na Câmara dos Deputados hoje, 2024, gente que, se não ataca a Marielle, que seria um escândalo total, mas fica assim na sua, não querendo dar o devido peso de barbárie que esse ato abominável teve. Aliás, a prova maior é que não quiseram confirmar a prisão do Chiquinho Brazão, que era tarefa, aliás, pela lei, teria 72 horas a Câmara dos Deputados que se pronunciar sobre essa decisão judicial de prisão de um deputado federal. Não fez. A alegação é que precisa estudar melhor os documentos, examinar com calma, ter cautela.
A matéria é muito sensível. Sensível é a dor de tanta gente, dos pais da Marielle, da irmã, da filha, da ex-companheira. Isso é que é sensível, e ter sensibilidade para isso era imediatamente de plano, de maneira sumária mesmo, como a União Brasil fez em relação ao próprio Brasão. No mesmo dia reuniu a executiva, e o União Brasil não é um partido de esquerda, longe disso, expulsou esse cara, e a gente não. Vai deixar para a segunda semana de abril. E eu espero, agora já não tenho tanta certeza, eu não imaginei que iam pedir vistas, e podia ser por 24 horas, não, 72, 2 sessões do plenário. Eu já não garanto que teremos os 257 votos para garantir a manutenção na prisão desse deputado. Continua deputado, aliás. Se a Câmara não aprovar essa detenção, que ajuda nesse novo patamar de investigações, ela vai estar cometendo um harakiri político, ético muito grande. Mas, no Brasil de hoje, tal o grau de inserção no terreno da vida brasileira, das podridões e dos venenos, nada é impossível, não. Mas eu acho que as coisas vão avançar. Miguel, uma coisa importante também, para não ficar só nos Brazões, na família Brazão e no Rivaldo, tem um tal de Adriano da Nóbrega, já morto, que era uma figura fortíssima aqui, chefe do escritório do crime, ex-BOP. Tem que averiguar, porque ele está citado no relatório da Polícia Federal. A mulher dele procurou as promotoras do caso Marielle, ficaram pouco tempo pela pressão que sofreram, para querer trazer informações, chegou a conversar com elas. Que elos esse camarada tem com o crime e outros, tanto Flávio Bolsonaro, que empregou mulher e filha, se não me engano, ou mãe do Adriano da Nóbrega, e o homenageou na Câmara, na Assembleia Legislativa, perdão, quando deputado estadual, quanto eu vi o Bolsonaro falando desse cara, nem sabia quem era, estava sendo injustiçado, acusado de matar um flanelinha, que era um absurdo, ia no julgamento dele para defendê-lo, tinha uma relação de proximidade. Essa história precisa ser esclarecida também. Aquela ida dos capos, o Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro, claro, isso não quer dizer nada, mas não é irrelevante o fato deles terem um escopo de leitura do mundo que eu suponho muito parecido, né? E como é que fica isso? Aquele porteiro que falou que procuraram o seu Jair lá, o cara sumiu totalmente. Ficou obscuro isso aí. É claro que a gente não pode fazer acusação leviana, dizer que fulano matou, fez, aconteceu. Agora, apurar tudo, não proteger nem perseguir ninguém, é dever da boa justiça. Maravilha. Chico, muito obrigado, então, pela sua entrevista. Sempre é muito bom conversar contigo. Eu desejo uma ótima Páscoa para você, bom final de semana. Forte abraço para você, sua família, seus amigos e gabinete. Obrigado, Miguel, para você e os seus também, todos que acompanham aqui a Fórum. Essa imprensa nova, né, da telinha, ela é fundamental. E ela, felizmente, embora tenha muito fake news, muita atrocidade, muita mentira deslavada, inclusive usando até a inteligência artificial para inventar situações, mas tem também os espaços democráticos, da franqueza, da democracia, fundamental, que também é uma plantinha frágil no Brasil. Então eu agradeço a Fórum, tenho muito prazer de falar com vocês e desejo exatamente isso aí, Páscoa, passagem, vida nova, esperança que se constrói nesses dias de fim de semana e para a vida toda pela frente, relembrando, ditadura e tortura nunca mais. Muito bem, Chico, forte abraço. Realmente. Boa noite. Boa noite.